Boa tarde a todos e todas. É com muito prazer que eu apresento o professor Kirlan Siquara, que vai discorrer sobre o tema de combate ao trabalho análogo de escravo, sobre a normalização da questão da discriminação de raça e cor, à luz, inclusive, da filosofia, da sociologia. A Escola Superior do Ministério Público da União efusivamente agradece a participação do professor Kirlan, que na sequência já lhe passo a palavra e ele vai explicar para vocês, inclusive, a dinâmica com qual ele quer dar esta palestra. Professor Kirlan, novamente muito bem-vindo. O senhor agrega muito à Escola Superior do Ministério Público da União. Fique à vontade. Boa tarde a todos e todas. Cleides, muito obrigada que nos assessora aqui na Escola Superior. Sejam muito bem-vindos todos e todas. Liberou o microfone? Está liberado? Bom, em primeiro lugar, né, dizer da minha extrema alegria, né, de poder proferir aqui, né, essa conferência para vocês, né, servidoras, membros do Ministério Público da União, né, que na sua escola superior. É uma honra, com toda certeza, e é algo que me dá, assim, muita satisfação. Rapidamente, apenas, né, para que vocês saibam, né, eu sou sociólogo de formação, né, sou também mestre e doutor em filosofia, né, e durante muitos anos atuei no ensino superior privado, trabalhando tanto com sociologia quanto com filosofia. A convite, né, da minha querida amiga, né, e com certeza uma referência aí de vocês da Escola Superior do Ministério Público, professora doutora Luciana Loretz, né, aceitei de pronto esse convite para poder falar sobre a desnaturalização, né, do que significa o fenômeno da escravidão e também o combate ao trabalho análogo à escravidão, né, a partir de uma perspectiva sociológica e filosófica, né. Então, em primeiro lugar, vamos tentar compreender com o que a sociologia e a filosofia podem contribuir nesse processo. Em primeiro lugar, e para não deixar dúvidas com relação a isso, é certamente evidente, né, que o combate punitivo a este crime, que é, né, infligir a outrem, né, uma condição análoga à escravidão em seu trabalho, é uma tarefa do Estado. Isso é de primeira, né, para não deixar dúvidas com relação a isso, né, o aspecto de combate punitivo a este crime, pois se trata de um crime, não é? Certamente está nas mãos da autoridade estatal, né, e suas diversas instituições republicanas designadas para tal. Então, é certo que, com relação a isso, a sociologia e a filosofia não tem papel determinante, direto, objetivo sobre isso, né? O que a filosofia e a sociologia podem nos auxiliar? Elas podem nos auxiliar, penso eu, a compreender por que esse fenômeno ainda existe. Eu acho que essa, sim, é uma contribuição relevante que a sociologia e a filosofia podem dar. Porque, em primeiro lugar, e aqui, também atendendo ao pedido da professora Luciana, eu indico que eu vou fazer uma fala de mais ou menos 1h30, e aí vamos deixar 20 minutos finais para perguntas, dúvidas, né, qualificações, mas vou falar aqui mais ou menos por 1h30. Em que medida, né, essa questão do fenômeno do trabalho análogo à escravidão pode ser, né, elucidado, ou podemos dar contornos um pouco mais nítidos por meio da filosofia e da sociologia? Bom, em primeiro lugar, é entender que, né, ainda que isso pareça, né, o que eu vou dizer agora parece um contrassenso, de acordo com várias camadas, não só de senso comum, também de senso comum, mas também de conhecimento especializado, proveniente de alguns setores da universidade ocidental. É importante entender que escravidão não é algo completamente estranho à dinâmica de exploração capitalista, que ainda, né, é a principal relação, né, de produção que existe no mundo, né, ainda hoje. Por que eu estou dizendo isso? Em primeiro lugar, porque isso é importante adiantar, porque o próprio Karl Marx, né, enfim, conhecidíssimo Karl Marx e seu parceiro Friedrich Engels, né, que criaram aí, né,
a principal crítica que conhecemos ao capitalismo, tanto do ponto de vista político quanto econômico. Mesmo Marx, né, cometeu esse erro de considerar que a escravidão seria uma forma primitiva, né, de organização e exploração do trabalho, que foi definitivamente superada, né, pela instauração do trabalho assalariado, quando da passagem, né, na Europa, do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Uma passagem que não se dá de imediato, uma passagem que demora 300 anos para acontecer, né? É algo que ocorre de maneira paulatina e ocorre de maneira diferenciada, de acordo com a região da Europa que a gente observa em cada momento, nesse trânsito entre mais ou menos 1450 e 1750. Aqui eu vou me permitir ser um pouco mais técnico, mas adianto já a vocês que isso não vai ser o tom, né, contínuo da minha fala, mas apenas para já indicar isso. Porque isso que eu vou dizer agora é algo que, bom, para quem conhece Marx, quem já leu um pouco de Marx, saberá do que eu estou falando, mas isso já foi, inclusive, em algum momento, né, discutido até por economistas não marxistas, às vezes até mesmo antimarxistas, para indicar, né, por assim dizer, que o capitalismo teria uma superioridade moral, além da superioridade técnica, além da superioridade política, também uma superioridade moral por cima de formas anteriores, né, de estruturação do trabalho, porque o capitalismo é estruturalmente contrário, ou melhor, estranho, né, adverso, por assim dizer, ao fenômeno da escravidão, ou, se pudermos usar isso como um sinônimo, o trabalho escravo. Né? E por que isso? Né? Porque Marx considerava que um dos fundamentos do capitalismo, é bom lembrar, Marx pensa em etapas. Né? Marx foi um filósofo da economia, da sociedade, da política, mas foi também e principalmente um filósofo da história. Marx considerava que a história ela tem apenas uma direção, a história não retrocede, e rapidamente dizer para Marx que a história retrocederia seria dizer que relações sociais já enterradas no passado não se poderia retornar a essas relações, que o que houve, o que havia lá e o que há hoje, o que foi construído nesse trânsito, nesse tráfego, isso não poderia ser destruído, isso não poderia ser jogado para os ares, isso não poderia ser ignorado como se jamais tivesse ocorrido, né? O que impossibilita para Marx, né, retrocesso histórico estrutural. Então, Marx considera, sim, que o capitalismo, né, é um sistema de produção superior ao modo de produção feudal e superior também ao modo de produção escravista ou escravocrata, que ele identifica como sendo o modo de produção fundamental dos antigos impérios que haviam, né, ali na Europa e no Oriente Médio, no Meso-Oriente, até a Índia, mais ou menos, China. Marx tinha muito pouca informação sobre esses lugares. Né? Marx está escrevendo em 1848, 1858, 1868. O saber europeu sobre a história daquilo que não é europeu no século XIX é pífio, né? para sermos, né, generosos com a Europa, né? Praticamente nulo. Né? Um saber que é completamente instrumentalizado apenas para qual tarefa? A tarefa da colonização, que é o que eu vou falar depois, né, que eu consegui aqui abrir um pouco esse leque conceitual que eu estou identificando nesse momento. Então, no primeiro momento, você, como eu estava dizendo, Marx considera que não é possível de colocar na mesma balança capitalismo e escravidão. O modo de produção capitalista exige o quê para Marx? Exige o trabalho assalariado. Exige. E por que exige o trabalho assalariado? Porque o sistema de produção capitalista precisa de consumidores e consumidoras. O sistema de produção capitalista produz para o mercado em ampla escala, em escala transnacional. Né? Algo que na época do Marx certamente já existia, né?
mas em nível muito menor do que nós vivemos hoje, né? Nisso, Marx, evidentemente, não errou, muito antes pelo contrário, né? Foi completamente certeiro ao apontar, né, esse elemento transnacional, né, como algo central para o mercado capitalista. Né? O mercado capitalista, por definição, é um mercado transnacional. Né? Une todas as partes do globo, né, sob uma mesma lógica, sob um mesmo sistema, né, de pagamento, compra, retribuição, né, crédito, débito, dívida, bancos, financiamento, tudo isso está interligado, né, porque isso serve ao sistema de produção capitalista. Né? Lembrando, quando chamamos o capitalismo de um sistema de produção, estamos chamando ele de quê? Né? Estamos simplesmente chamando ele de, abre aspas, o modo como se produzem todas as coisas, fecha aspas. Né? Nada, né, que tenha materialidade e que seja vendido ou comprado no mercado é produzido fora, né, de uma relação capitalista. Né? Nada. Isso não existe. Né? Quando dizemos o capitalismo é um sistema de produção da modernidade, dizemos o quê? Né? Tudo que é produzido, né, no período moderno, tudo que é comprado e vendido, provém de um sistema de produção que é o sistema de produção capitalista. Dizer, então, por exemplo, que o Império Romano, né, convivia com um sistema de produção escravista ou escravocrata é dizer que tudo que era produzido no Império Romano era produzido por um modo de produção das coisas que exigia o trabalho escravo. Exigia a produção por meio de braços humanos escravizados e escravizadas. Né? Então, Marx considera, de primeiro momento, né, que o capitalismo não convive bem com a escravidão. E mais do que isso, estruturalmente, o capitalismo seria adverso à escravidão. Isso foi, e eu repito aqui mais uma vez, isso foi utilizado, inclusive, por autores e autoras antimarxistas, né, para falar, né, mais uma vez, para fazer o elogio e a defesa do capitalismo. Né? Porque a intenção é dizer isso. Né? Mesmo o maior crítico do capitalismo, que foi Karl Marx, mais uma vez, junto com o seu parceiro Friedrich Engels, mesmo esses dois, né, reconhecem ou louvam, né, digamos assim, a natureza e anti-escravocrata do capitalismo. Né? E, por natureza anti-escravocrata, obviamente, não é dizer que o capitalismo é bonzinho. Né? Óbvio que não. Até porque o lucro, qualquer lucro, né, gerado, né, dentro do sistema capitalista de produção para Marx, é um lucro baseado em horas de trabalho não pagas, né, sobre as pessoas que vendem força de trabalho no mercado de trabalho. Né? Então, é aquela história. Tudo que gera valor no capitalismo provém de mão humana, para Marx. Né? E a geração de valor proveniente de trabalho, né, mão pode falar, né? A atuação das pessoas, né? Suas mentes, né, sua presença, etc. Né? Não apenas sua mão, apesar de que na época do Marx, certamente, o trabalho manual ainda era, né, fundamentalmente o trabalho a economia. Tudo isso provém de mão humana e o lucro advindo tanto de pequenos capitalistas quanto de grandes capitalistas nada mais é do que as horas de trabalho não pagas, né, para as pessoas que fizeram o trabalho da produção, né, e que aí entra como mais-valia, né, no bolso, na conta bancária das donas e donos do capital. Né? Mais donos do que donas, certamente, mas também algumas mulheres nesse lugar. Então, esse ponto, o primeiro ponto, é um ponto que eu acho que é importante começarmos por ele. Né? Porque é isso. Quando falamos em trabalho escravo, quando pensamos, né, em escravidão ou trabalho análogo à escravidão, via de regra, e eu acho que eu não estou sendo aqui, né, ingênuo ao dizer isso, via de regra, isso nos parece algo extremamente fora de tempo, fora de lugar. Né? Isso nos parece algo que... Mas como assim uma pessoa está sendo escravizada? Como assim? Não parece fazer sentido para nós. Né? Porque, mais uma vez, né, não apenas o senso comum, mas extratos, né, do saber competente, do saber especializado, né, o extrato da ciência econômica, da ciência política, né, diversos extratos dessas ciências, também das ciências sociais, consideram simplesmente que
Se há ainda escravidão, se há ainda trabalho escravo em nações que já fazem parte, de maneira sofisticada, do sistema de produção capitalista, isto é um entulho, né? Isso é um entulho antigo, isso é um entulho aí pretérito, né, de formas sociais, de relações sociais pregressas, que ainda, por assim dizer, poluem, né, o ambiente, né, do legítimo tráfego e do legítimo trânsito de mercadorias e de pessoas dentro do mercado capitalista. E aí, mais uma vez, né, foi várias vezes lembrada, né, a participação do próprio Marx nessa fala, né, ou pelo menos na construção de senso comum. Por quê? Mas vezes porque Marx considera que Marx parte de uma verdade que é evidente para o capitalismo. Se o capitalismo é, em grande medida, um sistema de produção que se reverte em um sistema de consumo de bens, né, é necessário, então, que as pessoas que trabalhem, né, tenham dinheiro para consumir esses bens. Né? É aquela história, se as pessoas que trabalham, se a classe trabalhadora, né, trabalhar por comida, água e teto, ela não terá como consumir nada. Né? Não haverá como consumir. E aí como é que o sistema se monta? Como é que o sistema se mantém? Como é que as engrenagens do sistema continuam girando? Né? Isso não seria possível. Né? Essa é a intuição que Marx tem. Né? E não só Marx. Né? Isso aí é a história do pensamento econômico. Né? Isso já começa com Adam Smith, passa por David Ricardo, né? Chega a Marx, né? Essa relação de trabalho, lucro, trabalho, renda, trabalho, capital. Né? Ainda até antes de Marx, né? Essa relação com o capital não estava tão bem delineada. Marx é o cara que delineia isso melhor. Mas, enfim, isso está, né, no translado do pensamento econômico europeu entre os séculos XVII, XVIII e XIX. Né? Principalmente XVIII e XIX. Né? E o Marx escreve, né, evidentemente, no XIX. Então, isso é um caminho, né, que a Europa fez. No entanto, várias autoras e autores, no decurso do século XX, e ainda mais agora, no primeiro quartel do século XXI, têm apontado por assim dizer, né, essa aliviada, né, por assim dizer, do Marx, né, com relação ao capitalismo, em sua relação com o trabalho análogo à escravidão ou escravo, ou mesmo, né, a evidências, né, de pessoas sendo escravizadas e traficadas, etc., para trabalho forçado, começou ainda no século XX, na segunda metade do século XX, isso aí, né, por do campo, isso aí já o campo ideológico de autoras e autores comprometidos de alguma maneira com o marxismo, né? Certamente não são pessoas marxistas ortodoxas, porque essas pessoas não conseguem fazer críticas a Marx, né? Mas, enfim, uma parcela, né, das ciências sociais, da história econômica, da história da economia, da ciência política, no século XX, também agora no século XXI, que se engajam, sim, né, no diálogo com Marx, não são autores e autoras antimarxistas, ao contrário, né, tomam para si muito do diagnóstico marxista acerca da relação entre capital e trabalho, se não o tomam quase que totalmente, mas começaram a identificar no pensamento de Marx essa dificuldade de entender uma outra relação, que, na verdade, não há e não há agora e não houve no passado nenhum obstáculo, nem conceitual, nem em termos de evidência histórica, há uma relação de completa dependência do capitalismo, de modos de escravidão, de modos de imposição de trabalho forçado e de modos de enriquecimento por meio de trabalho não pago em nada, né, durante toda a história da modernidade europeia e da criação desse mundo que nós viemos a enxergar como sendo o nosso, né, a partir do século XX.
E aí, qual que é a principal questão que é esse grupo de autoras e autores? Eu vou citar apenas um homem, eu vou citar aqui Manuel Wallerstein. Eu vou escrever aqui no chat apenas. Eu acho que vocês conseguem ler se eu escrever. Eu vou só colocar o nome dele para quem quiser dar uma pesquisada na referência. A obra do Wallerstein foi publicada no Brasil, ele tem mais de um livro publicado, e tem um livro, um pequeno livro, que eu acho que é uma verdadeira joia para quem quiser entender melhor esse assunto, que é uma coleção de, se não me engano, 5 palestras que ele deu. O Wallerstein era sociólogo, viu, gente? Sociólogo estadunidense, mas que trabalhou com sociologia histórica toda a sua carreira, fez trabalho de campo na África, e ele é um dos caras que tem uma das grandes histórias, né, do desenvolvimento do sistema de produção capitalista do século XVII ao século XIX, pela ótica da colônia e não pela ótica da metrópole. Wallerstein não é um marxista ortodoxo, é um autor que combina elementos de Marx com elementos de outros autores, como Max Weber, por exemplo, que é o outro pai da sociologia, né, alemão, mas também outros autores, né. No século XX é um autor que ele dialogou muito, foi contemporâneo dele, foi o Giovanni Arrighi, um italiano que também fez uma história econômica, né, do capitalismo, de maneira a dar a ver elementos que ele considerava que a história do capitalismo, tal como contada pelo marxismo ortodoxo, não dava conta, né? E esses autores todos estavam muito interessados na maneira como o capitalismo foi capaz de adentrar, ou como adentrou na Ásia, na África, né? Esse era o campo desses autores. Vou colocar também aqui o Giovanni Arrighi. Mas primeiro, o livro do Wallerstein que eu citaria é esse aqui. Capitalismo Histórico e Civilização Capitalista. É um livro que está em português, editora Boitempo. É um livro curto, são 5 palestras. Ele aponta justamente essa dificuldade do Marx, ele dá com a questão do trabalho não assalariado, né? Ele vai vai tecer lá toda uma sorte de considerações sobre isso. E o outro autor, esse eu não vou aqui citar, mas fica também uma referência para quem quiser, né, ler mais sobre isso, é o Giovanni Arrighi, que escreveu no finalzinho do século XX, né, um livro chamado O Longo Século XX, dando a entender que também traduzido para o português, dando a entender, ou melhor, mostrando que algumas instituições nós considerávamos, nós assim, né, a intelectualidade considerava como sendo algo de nascimento mais recente, especialmente o financiamento por meio de bancos, etc., a questão do sistema bancário, né, que muitos autores e autoras identificavam seu nascimento no século XVIII, na Inglaterra e coisas assim. O Arrighi mostra que, na verdade, isso é mais antigo, isso já começa nas repúblicas, né, de Veneza e Gênova, ali no Renascimento italiano, a partir do século XV, 1400. Né? Enfim, apenas para indicar aí algumas referências para vocês, né? Quem quiser ainda entrar mais nessa seara. Mas aí, voltando. O Wallerstein, o que ele aponta no livro dele, nesse livro, Capitalismo, História e Situação Capitalista? Ele aponta justamente o seguinte: Marx se esquece, né, que aquilo que ele está analisando, aquilo que ele está pondo em relevo, né, quando ele está pesquisando para escrever o Capital, como sendo, né, o sistema econômico capitalista, é algo que foi financiado,
né, é algo que foi financiado, os patronos europeus disso, né, as pessoas que construíram as primeiras fábricas, as pessoas que compraram as primeiras máquinas a vapor, as pessoas que exploraram brutalmente o trabalho da classe trabalhadora europeia na Inglaterra, principalmente, pois lá que nasce, né, o que nós chamamos de indústria, fábrica, chão de fábrica, né? Lugares como Manchester, Birmingham e outros lugares. Aquelas pessoas, aqueles grandes capitalistas, né, que ali, ao colocar homens, mulheres e crianças trabalhando 16 horas por dia na fábrica e pagando, sim, né, um salário absolutamente baixo, né, algo pagava-se por hora e pagava-se miséria por hora, centavos por hora, em valores de hoje. Mas, enfim, aquelas pessoas que, sim, dentro do chão de fábrica criado por elas mesmas, se podia dizer que, ainda que fosse, né, um pagamento irrisório, estavam pagando alguma coisa, né, pelo trabalho daquele contingente de pessoas extremamente miserabilizadas, né, pela sua expulsão da vida rural, e aí também a história dos cercamentos, né, da criação do latifúndio na Inglaterra, né? Eles foram expulsas da terra e tiveram que, né, enfim, se enfiar em guetos nos grandes centros urbanos ingleses, na virada ali do 1700 para o 1800, né? Mas, enfim, aquelas pessoas, então, que sim estavam explorando o trabalho daquele contingente de pessoas miserabilizadas, pagando nada, mas ainda pagando alguma coisa, então não se podia dizer formalmente, né, que esses indivíduos estavam, de fato, fazendo uso de trabalho escravo. No entanto, os empreendimentos empresariais e industriais dessas pessoas foram financiados, aí sim, por somas absurdas de lucro criado pelas colônias, nas quais vigorava, em toda a sua extensão, trabalho escravo. Né? Brasil, não precisa nem falar, o Brasil foi somente o último país do Ocidente, né, a impedir a escravidão jurídica, né, impedir, criminalizar, né, a relação jurídica, que até então era plenamente legal, né, de você poder comprar uma pessoa e fazer com ela o que você bem entender, ou seja, reduzir a pessoa a objeto. Né? É importante que temos, né, nitidez plena nisso, né? Quando falamos em tráfico de escravos, tráfico de pessoas escravizadas, né? Comércio de pessoas escravizadas, nós estamos falando de uma situação na qual alguém é reduzido ou reduzida a objeto, a ferramenta. Aquela pessoa deixou de ser uma pessoa no momento em que ela ingressou, né, no comércio de pessoas escravizadas enquanto pessoa escravizada. Né? Para aquelas pessoas que nasciam escravizadas, enfim, aí nós estamos falando já de uma existência marcada desde o início por essa redução ao objeto, redução à ferramenta. Né? Então, isso é um ponto importante, porque como Marx tinha essa leitura linear e progressiva da história, de que a história não caminha para trás, a história não é regressiva, ela sempre vai para frente, né? E aí nós temos de falar também da impressionantemente, né? Porque é impressionante, ainda mais se lermos agora Marx, né? Porque é muito importante sempre retornar aos clássicos, não apenas para encontrar lá, né, elementos que nos permitam compreender melhor nossa própria época, mas também muitas vezes para entender o quão distantes da nossa época eles estão, né? E aí é muito impressionante com os olhos de hoje, porque, bom, enfim, me permitam aqui um comentário pessoal, mas nós estamos observando um desmonte acelerado de todo o regime de direitos que foi construído arduamente no século XX. Todo, sem exceção. Eu acho que as pessoas têm olhos para ouvir, olha, olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? Olhos para ouvir não tem jeito, né? Mas enfim, olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? Pessoas que não estão aí, né, completamente seduzidas pelo canto de sereia da destruição completa. Não, minha filha, você não pode ver que não. Enfim,
Nós que não estamos nessa situação, nós temos, no mínimo, o dever, se não nos é possível enfrentamento, que nos seja plenamente compreendido, que temos ao menos o dever de dizer o que está acontecendo. Né? Todos aqueles lugares que quem quer que tenha feito graduação em qualquer ciência humana entre o final do século XX e os primeiros 15 anos do século XXI, porque isso já é uma situação passada, isso já é passado. Né? O que ocorreu no mundo até 2014, hoje, observado com os olhos de hoje, já nos é quase incompreensível. Nos parece ser hoje coisa que aconteceu há 200 anos atrás, dado o nível de descalabro, o nível de falta realmente de vergonha na cara, né? Do que esse sistema de desinformação plena na qual estamos todos enfiados, né? Até o mais profundo recôndito de nossas conexões neurais, que são amplamente contabilizadas, amplamente metrificadas e amplamente conduzidas por esse maquinário chamado plataforma de rede social, que é tudo hoje, tudo. iFood é uma plataforma, o WhatsApp é uma plataforma, isso aqui que eu estou usando é uma plataforma, tudo hoje é uma plataforma, não é só Facebook, Instagram, isso aí já foi superado. Né? O WhatsApp, hoje, se você quiser fazer pagamento para o WhatsApp, você faz. Em alguns lugares, daqui a pouco você precisa fazer pagamento assim, com uma moeda do WhatsApp, não uma moeda externa, como o real e coisas assim. Enfim, nós que estamos imersos nisso, nós temos, no mínimo, o direito, o dever de dizer, né, o quão os senhores dessas plataformas hoje caminham para o desmonte, insistem no desmonte, exigem o desmonte de todo o conjunto de direitos constituído pelo ordenamento jurídico internacional no século XX, em grande medida no imediato pós-guerra do século XX. Porque é bom lembrar o que o pós-guerra, imediato pós-segunda guerra do século XX, mostrou para aquilo que se chamava, então, classe política e classe intelectual da Europa. O que a Segunda Guerra Mundial mostrou para essas pessoas é que não, a Europa não era, né, não era, por assim dizer, o pináculo da civilização ocidental. Ao contrário, foi o lugar no qual a maior barbárie do século XX, pelo menos uma das maiores, já que o século XX é cheio de barbáries, estupendamente horrorosas e sangrentas, né? Mas foi o palco talvez da pior barbárie do século XX. 2 guerras mundiais que arrastaram o planeta inteiro, né? E que constituíram mudanças profundas em todo o planeta. Né? Então, para que aquilo não se repetisse, criou-se, né, a demanda por um arcabouço mínimo de direito internacional e que foi pensado, né, naquele momento como algo que, por assim dizer, conduziria os ordenamentos nacionais, né, direito internacional, na direção do respeito aos direitos humanos e da manutenção de direitos já consolidados, como o direito trabalhista e coisas assim. Né? E nós estamos assistindo ao desmonte acelerado disso tudo. No Ocidente. Não é algo, né, não é algo apenas no contexto nacional. Não é algo apenas do contexto nacional. É algo que está ocorrendo no Ocidente. Filha, você não pode ficar aqui. Já Esse eu quero ver. Não, você não pode ficar aqui, minha filha. Dá um tchau pro pessoal e vai embora. Vai lá. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, vai lá. Vai lá. Então, voltando. Fiz esse giro para retornar. Obrigado, Dayana. Obrigado. Ela é linda mesmo. Obrigado. Obrigado. Por que eu fiz todo esse giro, né? Justamente para dizer o seguinte. Se este desmonte está sendo feito com tamanha facilidade, porque, claro, é preciso que reconheçamos, né, que foi fácil. Né? Foi fácil construir um processo, né, de impeachment sem crime de responsabilidade contra a presidenta Dilma Rousseff. Foi fácil. Não foi um processo difícil.
E, no interinato Temer, foi muito fácil desmontar completamente a CLT no Brasil, né? Como está sendo fácil agora para, né, o chefe do executivo estadunidense, né, senhor Donald Trump, criar uma verdadeira milícia, financiar uma verdadeira milícia chamada ICE e fazer verdadeiras caçadas humanas, né, de pessoas, muitas delas, que, por terem nascido nos Estados Unidos, já teriam assegurado seu direito à cidadania, né, estadunidense, porque Trump não está só deportando gente, né, que de fato imigrou, né, de fato foi para o território, está deportando, inclusive, gente que nasceu lá. Né? Várias crianças nascidas lá foram deportadas. Várias. Né? E deportadas, inclusive, não para os seus países de origem ou país de origem dos seus pais, mas para outros lugares, como, por exemplo, né, o centro de detenção criados por aquela figura, né, chamada Nabil Bukele, né, se não me engano, presidente do Equador, se não me engano. Enfim, país da América Central. Mas aí eu retorno. Por que isso, então, está sendo constituído de maneira tão fácil? O Wallerstein nos ajuda nessa questão e outros autores também nos ajudam. Porque, na verdade, não há essa característica estrutural com relação ao capitalismo que o impeça de fomentar e explorar trabalho escravo. Isso nunca existiu. O capitalismo industrial, dito, aspas, né, sofisticado, do século XIX, né, foi financiado, né, pelo trabalho escravo das colônias. Isso tem a ver com o colonialismo, e isto é algo, de fato, que a Europa, ou a classe intelectual europeia, sempre relegou às notas de pé de página dos seus livros de história. Né? Os livros de história europeia, se tivessem de ser, de fato, coerentes com o que foi a história da Europa de 1500 para frente, eles tinham de ser, todos eles, histórias da colonização. Né? Histórias de como a Europa foi capaz de colonizar, né, todo o globo terrestre e da das consequências amplamente nefastas que isso causou para todos os povos que foram colonizados pela Europa. Porque é bom lembrar, nós, hoje, né, falantes de português, aqui na outrora terra de Pindorama, né, somos os herdeiros desse processo completamente genocidário, né, que a Europa fez, que os portugueses fizeram com os povos tradicionais. Né? E, unido a esse processo completamente genocidário que foi feito por Portugal aqui, né, na terra de Pindorama, por assim dizer, mas por Espanha, em todos os territórios da América do Sul e Central, até a fronteira, né, com a América do Norte e com os colonos ingleses, né, depois na América do Norte, né, o que foi feito foi basicamente genocídio. Né? Então, isso é muito importante. Né? Até a minha formação, tanto de ensino médio quanto de ensino superior, eu me formei em 2003, né? Então tem em ciências sociais, como eu disse, tem 23 anos. Até ali, nós ainda tínhamos muita dificuldade aqui no Brasil de lidar, de fato, com o legado da colonialidade. Não apenas nas práticas sociais, mas também no pensamento. Né? Isso só começou a ser confrontado, de fato, agora, o que é muito impressionante, porque não havia nenhum óbice para se pensar isso na nossa época. Né? Mas por que não pensávamos isso? Porque considerávamos também que isso era apenas uma nota de pé de página a ser colocada defronte aos avanços da modernidade europeia, que passaram a ser avanços, né, de toda a população mundial. Coisas como a ciência, a medicina, os sistemas políticos, a democracia representativa, né, o sistema financeiro, o sistema bancário, né, enfim, tudo isso que nós identificamos como sendo modernidade, né, enquanto período histórico. Mas o que havia também de
o que havia um conjunto de crenças, no entanto, a sustentar isso, a sustentar essa situação. E esse conjunto de crenças, né, hoje, pelo menos, essa análise que eu faço, me parece que estavam, em grande medida, em última análise, suportadas, né? O que suportava essas crenças era, na verdade, uma situação político-econômica que, naquele momento, tinha se estabilizado, né? Eu estou falando dos governos FHC 1 e 2, entrada por Lula 1, depois Lula 2, até Dilma 1, no qual não apenas o Brasil, mas o resto do mundo parecia estar tranquilo, né? Com a manutenção da democracia representativa como o principal sistema de troca de governo. Isto, para mim e para muita gente, né, naquele momento, não parecia algo passível de retrocesso. Né? E, enfim, e discursos nitidamente fascistas, genocidários e de ódio, que naquele momento certamente havia, mas era algo que estava fora do espectro do politicamente aceitável, né? Dentro do jogo da democracia representativa, no Brasil e no resto do Ocidente. Né? Hoje eu entendo que aquela situação foi, como tudo o que a história nos ensina, transitória. E que não há nenhum ganho consolidado de nada do século XX para nós. Não há nenhum direito consolidado. Não há nenhuma relação política consolidada. Não há nada disso. Se nós não quisermos, todos nós, ainda no período de nossas vidas, porque se nós, eu estou com 47 anos, minha saúde é boa, né? Se não houver aí o cataclismo ambiental completo nos próximos 30, eu espero chegar ao menos aos 80, né? Certamente as pessoas aqui que estão me ouvindo mais jovens que eu. Se nós não estivermos preparados para o dever de observar o que nos circunda e enfrentar isso com as armas que nós temos, que são pequenas. Eu vou falar sobre isso, vou falar sobre isso em seguida. Mas, basicamente, nossa capacidade de desnaturalizar o que nos é imposto, vendido, né, alimentado como natural, nós talvez vejamos ainda em nossas vidas um retorno triunfal, né, do trabalho análogo à escravidão, não para nossos descendentes, mas para nós mesmos. Eu não consigo enxergar as pessoas, né, que carregam em suas motos comida, objetos, etc., nas ruas por 16 horas por dia. Eu não consigo enxergar essas pessoas como empreendedoras, me desculpe. Né? Aí, espero não estar aqui dizendo algo que vai assustar ninguém, mas eu não consigo. Tampouco são assalariadas. Né? Pois salário implica, a definição jurídica, né, talvez nominal de salário, implica num pagamento que é estável e cujo valor é determinado previamente. Essas pessoas não têm nem uma coisa nem a outra. O que elas têm, então? E a maneira como isso foi, mais uma vez, nos foi alimentada, porque não. Gente, existe uma coisa muito interessante na linguagem dos sistemas informáticos. Não é à toa que na linguagem das plataformas, o que rola na sua tela de celular era chamado de feed. Eu não sei se ainda é assim. Eu não estou em nenhuma rede social. Espero continuar fora de todas elas, até onde eu conseguir. Né? Já estive, sim, já saí. Né? Entrei e saí 2 vezes. Espero que a última agora seja definitiva. Mas, enfim. Por que aquilo é chamado de feed? Bom, to feed em inglês é alimentar. Né? Aquilo é justamente a esteira
de alimentação cognitiva que alguém quer que você devore. Porque aquilo lá tem dono. E aquilo que chega para você, mais uma vez, é completamente determinado, né? Pelos ditames das pessoas que são as donas daquilo, né? Plataformas, quando apareceram, muita gente imaginou, e eu também fui uma dessas pessoas, ao menos no primeiro momento, que elas poderiam servir como um novo espaço público. Mas isso foi um engano terrível. Pois como algo que é privado pode ser público? Não importa que plataformas como o Facebook, Instagram e outras, o WeChat, né, na China, enfim, tenham mais de 1 bilhão de usuários. Elas continuam privadas. Nossa internet hoje, toda ela é privatizada. Toda, sem exceção. Para você fazer uso de algo na internet que não seja propriedade de alguém, você tem que fazer um caminho hercúleo. Algo que no início da internet, obviamente, não era assim. Então, essa é a situação que se nos apresenta. Não é outra. Não é outra situação. Me perdoe, não é outra. A que nós temos é essa. Eu entendo que, como sociólogo, meu dever é falar a verdade. Eu não tenho outra verdade para dizer, né? É essa que é a grande questão. Mas vamos voltar, então. Eu comecei essa fala lembrando uma crítica a Marx. Qual crítica? A de que o capitalismo fosse estruturalmente anti-escravocrata. Ou melhor, anti-exploração do trabalho análogo à escravidão. Por quê? Porque Marx dizia, aliás, escrevia, o capitalismo tem de consumidores. Pessoas escravizadas não podem consumir. Né? Certamente, né? Na escravidão clássica, em que a pessoa realmente é reduzida a um objeto sobre o qual incide, né, todo um sistema de coerções e constrangimentos físicos, psicológicos, né, a manietar completamente o comportamento dessa pessoa, certamente, né, naquela situação, essas pessoas não vão consumir nada, né, pois não tem dinheiro, né? Se aquilo que faz o trânsito, o tráfego, né, de bens e serviços no capitalismo é o dinheiro, pessoas escravizadas não recebem dinheiro, não são assalariadas, então não podem consumir. Até aí, Marx está correto. O problema todo é ele considerar que isto é algo que está inscrito na lógica do capitalismo e entender que, antes de uma lógica, o capitalismo tem uma prática. E qual que é a prática? A prática é o acúmulo de capital sob qualquer meio possível. Coisa que o Marx também viu, né? Mas Marx não uniu isso ao sistema de produção colonial, que é porque o capitalismo que Marx conheceu é um capitalismo europeu completamente financiado pela colonialidade. E em todas as colônias europeias vigorava o quê? O trabalho escravo. Então, não é verdade que o capitalismo, né, tenha um obstáculo aí, né, estrutural com a escravidão ou com o trabalho análogo ao trabalho escravo. Não, não tem. É o contrário. E aí citei Wallerstein, né, como um autor que faz essa discussão, entre outros autores e autoras. Daí, então, trouxe para cá essa reflexão para entendermos de primeiro monte isso, porque realmente é muito estranho pensar, por exemplo, engraçado, observe uma coisa, por que criamos no linguajar jurídico a expressão trabalho análogo à escravidão? Porque, observe bem, mais uma vez eu disse, a linguagem das instituições é importante, né? O fato da esteira de imagens no seu celular, dentro da plataforma social, chamada de feed, não é de graça. É o que te alimenta. É o que foi ali desenhado para te alimentar. É o que foi posto na esteira para chegar até você. Por isso que é chamado de feed, né? Da mesma maneira, trabalho análogo à escravidão. Por que construímos essa expressão? Porque, dentro do regime
jurídico, do ordenamento jurídico nacional, um próprio reconhecimento de que possa haver algo como escravidão é algo anômalo. Como pode haver escravidão? O sistema, pensa bem, as pessoas que a famosa figura da pessoa legisladora, né? O conjunto de pessoas que fez a Constituição de 88 e que fez as outras anteriores, né? Para esse conjunto de pessoas, do discurso, né? Do discurso político e jurídico, mesmo ideológico, né? Pois há também, obviamente, ideologia no direito, né? Os fundamentos, né? Conceituais, os fundamentos do discurso jurídico, né? Tem também uma natureza ideológica, pois tem sua origem na política, e toda política é, num certo sentido, ideológica. Né? Para essas pessoas, é aquela coisa. Como dizer que vai haver o crime de escravidão num regime que aboliu a escravidão? É difícil. Porque se tem esse crime lá, fica parecendo que, na verdade, o regime é um conto de fadas. Que o regime não foi capaz, de fato, né, de extirpar o câncer da escravidão. O regime jurídico e político ele é algo da ordem da fantasia. Então, não se aparece o termo escravidão no discurso. Mesmo penal, criminal, enfim, né, do ato criminoso de reduzir alguém ao trabalho escravo ou escravizado. Né? Então, inventamos uma outra expressão. Trabalho análogo à escravidão. Por quê? Porque a escravidão não existe no Brasil, ponto. É por isso. Ela não pode existir. Né? O regime superou isso. Nós abolimos a escravidão. Né? As oligarquias que ainda hoje nos comandam nesse país e que tem todas elas origem no regime escravocrata. Todo mundo que tem família rica por mais de 200 anos tem fortuna gerada por meio de escravidão, pois era o único regime jurídico de trabalho no Brasil. Até 1888 era o trabalho de escravo. Não havia outro regime. Calma, professor. Sabemos que havia pessoas que vendiam livremente o trabalho nos centros urbanos, grandes e pequenos da colônia nacional. Sim, havia. Certamente havia. Havia, inclusive, a figura do forro, né? Da pessoa escravizada que conseguia comprar a sua liberdade. Certamente havia um contingente de pessoas livres, trabalhadores livres na ordem escravocrata. Há até um livro fascinante, né, da Maria Silva de Carvalho Franco, se não me engano, socióloga da USP, cujo título é justamente Homens Livres na Cidade Escravocrata. Sim, havia esse contingente. Mínimo. É só isso que eu digo. Mínimo. Tá? Um contingente que não respondia. Certamente não é possível para nós termos estatísticas, né, 100% seguras sobre essa parcela de trabalho livre no todo da riqueza produzida na colônia, né, até 1888. Mas eu digo com tranquilidade que a parcela do trabalho livre na construção da riqueza nacional até 1888 era irrisória. E gostaria de ouvir quem quiser disputar essa tese comigo, quais elementos, quais evidências, quais dados a pessoa tem para disputar essa tese comigo. Né? Porque, ainda há pouco tempo atrás, né, na revista Piauí, apareceu uma reportagem sobre uma família muito rica de São Paulo, acho até que pessoas ligadas ao ramo financeiro, né, que resolveram exumar o passado colonial da família e foram atrás de registro de cartório para ver a origem da riqueza familiar, e aí chegaram num tataravô, né, um barão de não sei o quê, lá atrás da província de São Vicente, né, que essa figura, esse senhor, somente esse senhor, apenas esse senhor, era dono de 2.000 escravos. 2.000 pessoas escravizadas. Essa pessoa era dona de 2.000 pessoas. Essa é a origem da oligarquia nacional, em qualquer lugar. No Mato Grosso, no Amazonas, na Bahia, meu estado, né? Ceará, Piauí, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, onde você quiser olhar. A origem é essa. E aí temos de, então, adentrar o tema de fato, né?
essa palestra, que é a da desnaturalização do pensamento. Porque isso é uma coisa que eu já venho conversando, né, com vários aí de meus alunos e alunas, quando eu dou aulas online, né, porque também chegamos a esse momento, né, que o ensino superior privado acabou nesse país, né? Não há mais vagas de trabalho para professores e professoras no ensino superior privado, né? Por que acabou? Porque ele virou EAD, né? Depois da pandemia, né? Ele virou isso aí que ele virou, curso 100% online, aulas gravadas, né? Filmadas, e até aqui ainda era gente filmando, né? Daqui a pouco vai ser realmente robô de IA filmando, porque o robô de IA vai ser melhor que a gente, claro, né? Para o ensino pasteurizado, que as plataformas, olha o nome, plataformas de ensino, vendem. Certamente robôs de IA são melhores. Eles não engasgam, né? Eles acham ali uma expressão vocal metrificada por algoritmo para alcançar o máximo possível de conforto para quem ouve, né? E certamente jamais se perguntarão se o que dizem está certo ou errado, porque a inteligência artificial não pensa, né? Outras pessoas pensam por ela, né? Inclusive, usar o termo inteligência para o que é feito por esses algoritmos já é um insulto à inteligência, mas a humanidade adora ser enganada. Isso aí a gente já sabe há muito tempo. Retomando, então, o que significa desnaturalizar o pensamento? Outras pessoas mais, inclusive mais inteligentes que eu, gostam de usar um outro termo que no contexto nacional carrega aí, né, mais matizes, mais tonalidades mais interessantes, né, que é a descolonização do pensamento, né, que é até melhor. Mas eu vou ficar na desnaturalização por enquanto. Quando eu dou aulas online, quando alguém paga para que eu dê uma aula num regime uberificado total, no qual eu não tenho salário nenhum, não tenho nenhuma segurança na minha relação trabalhista, e ao contrário, né, me dobro completamente, né, aos constrangimentos de horário, tempo, né, daquilo que o cliente ou a cliente quer. Enfim, quando eu estou dando aula para essas pessoas, eu me pergunto hoje, eu falo com elas uma coisa que eu tenho pensado e que eu tenho considerado que a gente deva, nós da filosofia, das ciências sociais aplicadas, devemos começar a refletir sobre, que é o seguinte: durante muito tempo, na verdade, é um clichê, eu vou dizer agora um clichê, né? Você pegar qualquer manual de filosofia, enfim, qualquer livro, texto, né, de filosofia. Tchau, filha, você não pode entrar aqui. Você já entrou aqui uma vez. Você já entrou uma vez, não pode entrar duas. Letícia, por favor. Não, vem aqui, tira ela na. Eu quero ver sua aula. Em qualquer manual, em qualquer livro texto de filosofia, o que você vai ver é a seguinte fórmula. Filosofia é o que é a filosofia? O que a filosofia faz? A filosofia ensina a pensar. Pois eu estou começando a achar que essa frase é um engodo. A filosofia não ensina a pensar. A filosofia não educa. A filosofia deseduca. Dispensa. Faz o contrário do pensamento. Faz o contrário do que lhe foi dito que era pensamento. Desmonta o pensamento. É isso que filosofia faz. Com F maiúsculo. Toda filosofia que opera num regime acrítico com sua época não é filosofia com S maiúsculo. Podemos dar vários nomes para isso. Podemos até usar o antigo nome de ideologia. Até esse podemos usar, mas certamente não é filosofia. Eu tenho começado a entender e a operar isso com algumas pessoas, que, na verdade, o que a filosofia faz é despensar, deseducar. Porque nós fomos
educados e educadas para entender algumas coisas como naturais. Por exemplo, né, que no Brasil, seja nas ciências sociais aplicadas, seja na matemática, seja na física, seja no pensamento jurídico, não há e não pode haver originalidade. O que é que há? O que é que há? O trabalho. Voltamos ao termo trabalho. O que há é a divisão de trabalho internacional. Os grandes centros, financiados, né, por aquilo que o capitalismo, né, aloca para eles, os grandes centros universitários pensam, descobrem, fazem as coisas. Nós, na periferia do capitalismo, o que fazemos? Reproduzimos, copiamos, contamos para as pessoas as novidades. Olha, lá no Instituto Max Planck fizeram tal coisa, olha que legal. Né? Eu me recordo, ali por 99, 2000, eu me recordo do alvoroço que foi na UFMG, nossa querida UFMG. Devemos batalhar para mantê-la com todas as contradições, ela e todo o sistema federal de ensino superior, porque se esse sistema federal de ensino superior não existisse, não haveria mais ensino superior nesse país em nenhum nível, pois no privado já não existe mais, acabou completamente. Mas, enfim, eu me lembro do alvoroço que foi na minha querida, na nossa querida FMG, no ISEX, Instituto de Computação e Ciências Exatas, ali no 2000, quando se fez uma parceria, chamávamos assim na época, parceria, né, entre o Departamento de Ciência e Computação e o Google. Né? E é muito interessante, né? Ficamos, né, realmente estupefatos, né? Olha em que nível chegamos de competência, né? Nós, brasileiros, miúdos, aqui em Belo Horizonte, estamos trabalhando com o gigante, olha o G, gigante Google. E observávamos, então, aquilo como uma grande vantagem para nós. Bom, 25 anos se passaram. Qual que é o grande resultado que essa parceria deu para o ISEX, para Belo Horizonte, para o Brasil? Vocês conseguem enxergar? Eu não consigo. Vejo nada. Claro, o pessoal do ISEX vai dizer que rolou dinheiro, comprar o computador, comprar maquinário, etc, etc. Mas o que o Google fez? O Google simplesmente pagou um dinheiro para o contexto do Google absurdamente pequeno, absurdamente irrisório, para que funcionários, porque é isso que os professores da UFMG são para o Google, para que funcionários altamente especializados, esses sim, aqui, financiados com dinheiro público nacional, pois todos eles tiveram suas carreiras, né, bancadas com dinheiro público, todos eles, sem exceção nenhuma, pegou esse pessoal, pôs para trabalhar para o Google, por um dinheiro ridículo, porque esse mesmo time, com o mesmo nível, né, de conhecimento especializado nas suas áreas de ponta naquele momento, se esse Google quisesse pagar essas pessoas nos Estados Unidos, ela pagaria tranquilamente 10 a 50 vezes mais. Se essas pessoas não exigissem ao Google participação nos lucros dos produtos feitos. E o que nós exigimos? Nada. Dólares. Dólares no volume mínimo. Estou falando de uma coisa que acontece aqui em Belo Horizonte. Não falando de nada externo a gente. Então, mais uma vez, por que a gente aceita isso? Porque nós somos educados para aceitar isso. Esse é o ponto. Nós não pensamos isso de maneira espontânea. Nós não temos espontaneamente nenhuma paixão, amor, espanto, admiração pela Europa ou os Estados Unidos. Se nós temos isso foi criado. Esse é o ponto. Não é espontâneo que você ache que os grandes museus do mundo estão na Europa. Porque há museus em outros lugares, tá? Só para lembrar. Há muitos museus interessantes fora da Europa. Não é espontâneo que você considere, se é que você considera, mas não é espontâneo que você considere que
que a literatura europeia é melhor que a literatura brasileira. Não sei se você considera isso, mas se você considera isso, isso não é espontâneo. Ah, mas eu li muito autor francês, italiano, li demais, né? Inglês, alemão, acho muito melhores que os nossos. Tá, ok, você acha. Sobre quais critérios? Quais são os critérios? Forma? Bom, a forma romance, tal como a gente conhece, foi criada lá. É difícil disputar com alguém que cria uma forma que você que não criou faça melhor. Não é impossível, mas é difícil. Mas e se você pensar nas formas específicas que a literatura brasileira criou para si e comparar com a de lá, fazer o caminho inverso? A literatura brasileira continua perdendo fácil assim? Faça esse exercício. Se você gosta da literatura, claro. Né? Na música, a mesma coisa. Na música é mais fácil, né? A nossa música é muito rica, né? E, bom, nesse ponto, né? Inclusive, né, europeus, estadunidenses adoram vir aqui aprender conosco nossos ritmos. Né? Pois considero que são muito mais ricos que os ritmos deles. Aqueles, obviamente, que não são, né, conduzidos por um eurocentrismo e um racismo patológico, obviamente. Né? Então, é disso que eu quero tratar com vocês. É sobre isso, é essa semente de dúvida que eu quero colocar para vocês. Né? Porque desnaturalizar o pensamento requer trabalho. Esse é o ponto. É algo que requer esforço. Por quê? Porque é algo que opera em um território colonizado em muitas camadas por muitos anos. Um território mental que está sendo adubado, que está sendo criado, semeado, colhido e replantado há muitos anos. Muitos e muitos anos. Acompanha você desde sua entrada no regime escolar. Eventualmente acompanha antes. Né? Eventualmente acompanha antes. Pela religião, se seu lar é religioso, principalmente se seu lar é cristão. A cristandade tem uma história muito longa. Uma história muito longa, com muitas camadas, muitos desvãos. Mas não tem como recusar que a cristandade é uma invenção europeia. Isso é irrecusável. Ah, mas a Palestina, Cristo. Gente, desculpa. A cristandade tem dois inventores. Dois. O primeiro deles é Paulo, ainda na Palestina. No entanto, palestino com cidadania romana. Né? O segundo é Constantino, quando transforma a religião do Império Romano, por força de lei, em cristandade, em catolicismo. Ali se funda a cristandade. O resto, me perdoe, né, a expressão, o resto é conversa fiada. Tá? Cristandade é aquela que você conhece aí, se é que você é cristão, essa aí que lhe foi apresentada, lhe foi alimentada, essa é a invenção europeia, do início ao fim. E acompanha a história da Europa, acompanha a história política da Europa, faz parte da história política da Europa. No que a Europa fez de bom, na Europa fez de mal, mais mal do que bom, desculpe também mais uma vez a franqueza. Para nós, membros do capitalismo periférico, né? Cidadãos, cidadãs, tributados em nosso trabalho na periferia do capitalismo, certamente a Europa fez muito mais mal do que bem. Mas vamos dar o desconto. Talvez a população europeia tenha feito bem para eles e elas. Para nós, mais mal do que bem, certamente. E a cristandade acompanha isso tudo. Então, eu considero isso. Quando eu digo desnaturalizar, o que eu estou dizendo? Marx dizia: a ideologia burguesa naturaliza o que não é natural. O que isso quer dizer? Retira do regime das relações humanas seus objetos. E manta esses objetos, projeta nesses objetos uma mística de que eles não foram criados da maneira que foram criados por mão humana, mas por outra mão. Natural. Porque é bom lembrar,
aquilo que é natural é aquilo que, por definição, é não humano no sentido da agência humana, né? Então, quando dizemos, por exemplo, né, é natural que o cabelo cresça no topo da cabeça. Isso não tem nada a ver com a agência humana. Isso é pura biologia, genética, genoma, né? É isso aí. Pode ser que ele não cresça em algumas pessoas, mas se ele cresce nesse lugar. Isso é natureza no sentido biológico, no sentido conceitualmente rigoroso do termo. Aquilo sobre o qual a agência humana não apita nada. Aquilo que ocorre sem que haja uma agência humana por trás, para que ocorra. Mas aí alguém vira e diz: não, mas é natural que mulheres não sejam boas líderes. Nesse enunciado, o termo natural está sendo usado como? Não se iludam. Da mesma maneira como foi usado no primeiro enunciado. Quem diz essa frase está dizendo que o fato de, aspas, mulheres não serem líderes, fecha aspas, se esse fato é real, que de fato elas não são, que esse fato, que o sistema de causalidade, que o sistema de causa e efeito que produziu esse fato, é o mesmo sistema que cria o fato de que o cabelo nasce no topo da cabeça. Ou seja, mulheres não ocupam cargos de liderança, não é porque relações sociais e políticas alimentadas por séculos existem. É porque há características naturais nas mulheres e também nos homens que criam esse estado de coisas. Então, de frente a um estado como esse, Marx diria, né? O que ocorreu no segundo enunciado? Naturalizou-se aquilo que não é natural. E se não é natural, é o quê? Político, econômico, cultural, social. De interesse. Interessado. De interesse de alguém. Ou de alguém. Então, esse é, de fato, o tópico que eu queria discutir com vocês hoje. Mas aí vocês vão me perguntar, mas como é que eu faço isso então, professor Killian? Você veio aqui, falou, né, como em via de regra, pessoas formadas em filosofia fazem. Como é que a gente faz isso? Bom, essa é a grande parte realmente difícil do que eu tenho para dizer para vocês. Não há manual para isso. Não tem receita de bolo para isso. Porque todas as receitas de bolo que você encontrar já terão sido produzidas não para te deseducar, ao contrário, mas para te continuar te educando nesse registro ideológico do pensamento. Nossa, professor, mas você fala assim, então parece que não há um domínio do discurso, um domínio, né, do sistema representativo de conceitos gerado pelo Ocidente, que não seja de imediato carregado com tintas políticas, econômicas, culturais. Isso não existe. Nem o domínio da lógica, quando a gente coloca sinais, símbolos, para tentar indicar o caminho do raciocínio universal, para indicar o caminho que qualquer ser pensante tem que fazer, se esse ser pensante quer pensar. É isso que você está dizendo? Bom, essa é uma objeção também difícil. Porque não é evidente, à primeira vista, não é nítido os contornos políticos, ideológicos, políticos e econômicos, principalmente, em qualquer tipo de enunciado produzido por conceitos provenientes do Ocidente. Não é fácil. Né? E talvez não seja verdadeiro. O enunciado que eu disse sobre mulheres não poderem ser líderes é um enunciado francamente vulgar. Né? É muito... É engraçado como ele ainda passe por um enunciado que carregue algum nível explicativo das coisas por pessoas em posse de poder, porque ele é um enunciado brutalmente vulgar. É muito evidente que isso não é mulheres líderes, não é porque
Não é porque é o mesmo sistema de causalidade, né, que gerou plantas e árvores. Né? Não é. É outra coisa, mas, enfim, né? Mais uma vez, é com esse mundo que a gente tem que lidar. Da mesma maneira, para focar mais uma vez na questão do trabalho escravo e da escravidão como um todo, de como o sistema de produção escravocrata no Brasil relegou, né, mais da metade da população, talvez 2/3 da população, né, ao papel ingrato, né, de serem essas pessoas, né, as herdeiras do imenso desastre que foi a escravidão nesse país. Estou falando, obviamente, das pessoas pretas e pardas. Né? É sobre elas que recaiu o ônus, né, do desastre que foi a escravidão no Brasil. Da mesma maneira, não é possível pensar o racismo brasileiro sem pensar, obviamente, né, a escravidão nacional. Né? Só há racismo no Brasil porque houve escravidão antes. Não há outra explicação, não há outra coisa a ser dita. E aí, mais uma vez, esquemas de naturalização ideológica aparecerão. Né, pessoas negras tendem a ser, né, mais festeiras, uma dificuldade com disciplina, uma dificuldade com trabalho, etc, 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 coisas assim, para não dizer coisas mais aberrantemente enfim, horríveis sobre essas pessoas. Esse tipo de enunciado carrega do seu início ao seu fim todo o acúmulo, né, do desastre que foi o trabalho escravo no Brasil. E isso implica, de maneira muito também, né, terrível, o fato de que no Brasil o trabalho é muito pouco valorizado. É muito engraçado pensar isso, né? Porque se paga mal, tá? Eu acho que vocês sabem disso, certamente, esse trabalho, né? Do trabalho. Se paga muito mal no Brasil. Se paga quantidades baixas por hora trabalhada, né? Historicamente. E por quê? Bom, uma primeira resposta para isso é que, bom, temos de lembrar que vamos fazer uma conta rápida. A escravidão no Brasil foi abolida há tão pouco tempo que eu lembro da comemoração do centenário da abolição. Foi em 1988. Eu tinha 10 anos. Isso quer dizer que quando eu nasci, a escravidão no Brasil tinha sido abolida há apenas 90 anos. Isso quer dizer que uma pessoa, quando eu nasci, de 60 anos, provavelmente teve um avô que nasceu ainda sob o regime escravocrata. Se essa pessoa viveu bastante, né? 60, 70, 80. Não necessariamente como pessoa escravizada, tá? Mas nasceu no momento que ainda havia a escravidão jurídica. A escravidão enquanto um direito jurídico. 90 anos, quando eu nasci, eu lembro dos 100 anos. Né? Eu estou com 47. Então, de lá para cá, podemos fazer uma conta simples. Se quando eu tinha 10, o Brasil fez 100 anos de abolição. Então, agora eu estou com 47, o Brasil faz 187 anos de abolição. Não temos nem 150 anos de abolição. Isso para a história não é nada. Isso para a história foi ontem. Né? Algumas regiões da Europa podem dizer com tranquilidade que aboliram a escravidão há 2.000 anos. Poucas regiões, tá? Não são muitas, não. Mas algumas podem dizer isso, que aboliram a escravidão há 2.000 anos. Alguns pedaços, alguns condados, alguns rincões da Europa podem dizer isso. Né? No seu território, claro. Né? Não por resto. Mas ali sim. Né? Nós não podemos dizer nem 150. A gente não tem 150 para dizer. Né? Uma das consequências disso, e que é muito poucas vezes falada, é como que, num regime de escravidão, no regime de produção escravocrata, como diz Marx, o quanto que o trabalho vale. Aí que tá. O trabalho vale nada. Ele vale zero. Porque não se paga pelo trabalho. Se paga pela manutenção da ferramenta que faz o trabalho. O que donos e donas de pessoas escravizadas num sistema de produção escravocrata fazem é pagar pela manutenção da pessoa escravizada. É pagar a comida, o farrapo e a esteira.
É pagar a lavagem, a esteira e o farrapo, se você quiser pensar assim. É isso. Quanto se paga para o trabalho? Nada, zero, nada, nenhum. E aí você ouve uma figura como, né, o governador Tarcísio de Freitas, um dos maiores inimigos da educação que esse país tem hoje, né, infelizmente governador de São Paulo, né, dizer, microfone aberto na frente da Câmara, que professoras e professores da rede estadual de São Paulo têm de entender que sala de aula é sacerdócio. Né? Quem escolhe essa carreira tem de entender que há outros ganhos que não os salariais. Há uma renúncia. Né? Professor e professor é igual padre, freira. Não vou dizer igual pastor e pastora, porque, bom, aí o pecúnio é mais complicado. Mas, né? Freira e padre não pode ser dono de nada, né? Quem é dono é a igreja. Estão compreendendo onde eu quero chegar? É ok, professor e professor, ser mal remunerado. É ok. Por quê? Porque a oligarquia que fez esse país está acostumada a pagar nada pelo trabalho. A pagar zero. Ela paga o mínimo quando o Estado a força. Se o Estado não a forçar, ela vai pagar é nada. Porque foi assim que a sua riqueza foi criada. Pagando nada. Porque, obviamente, pagar a esteira, a lavagem e o farrapo não podem ser considerados salário. Né? Você está pagando pela manutenção do bicho, do animal, né? Que você está ali mantendo na senzala. Né? É disso que se trata. Né? Então, é muito interessante perceber isso. Né? Como é que essa visão, que volta e meia, um agente da oligarquia de origem escravocrata, que ainda hoje, infelizmente, comanda o país, quando alguém solta uma frase como essa, como é que esses contornos, né, da naturalização do pensamento se mostram. Né? Porque é isso. Dará é sacerdócio. A pessoa não precisa receber bem para isso. Né? É uma renúncia. Né? É uma coisa de renúncia. Né? Haverá outros ganhos. Né? Talvez o olhar emocionado do pai e da mãe, né? Quando a criança se formar. Talvez isso. É isso. No entanto, eu gostaria de conversar, então, sobre isto com vocês. Né? Filosofia, sociologia, ciências sociais aplicadas, no meu entender, isso é uma coisa para mim também recente. Eu tenho pensado sobre isso para mim também há pouco tempo. Né? Talvez tenham como principal função não mais a educação, mas a deseducação. O retirar dessas camadas que estão aí nos nossos terrenos mentais. Professor Luciana, por favor, me dê a honra de sua fala. Para quem entrou depois do início da aula, meu nome é Luciana Naco Lorente, estou como coordenadora pedagógica desses cursos e é com muita honra que nós estamos aqui aprendendo com o professor Kine. Alguns colegas preferem fazer as perguntas pelo meu zap, talvez Ok. por timidez ou talvez por já ter essa forma de comunicação naturalizada. Sem problema. Enfim, Naturalizou-se, sem problema. naturalizou-se, né? A primeira pergunta é uma provocação, segundo o autor da pergunta. Perfeito. Vou tentar resumir aqui. Ele concorda com tudo que foi dito, e são fatos históricos inegáveis, sobretudo relativamente aos Estados Unidos, que reproduz o modelo eurocêntrico atual. Mas o que o senhor teria a dizer, professor, sobre o trabalho escravo na China? Nós, o Ministério Público do Trabalho, todos no mundo, temos muita curiosidade. Aqui o temos é muito, é dele, né? Ele tem muita curiosidade de saber o que acontece na China, já que não há transparência relativamente à entrada da OIT. A OIT tem lavrado realmente vários autos de infração contra o Brasil, de forma muito justa, por uma ascensão inegável do trabalho escravo, seja na modalidade de trabalho escravo, degradante ou desumano, mas na modalidade de trabalho degradante. O que o senhor teria a dizer sobre a luz no final do túnel ou nenhuma luz na China? Essa é a primeira pergunta. Eu vou fazer por tópicos, porque eu acho que fica mais fácil, né, professor?
Gente, quem Perfeitamente. quiser pode fazer pergunta também, pode encaminhar para mim ou fazer aqui do lado. Fiquem à vontade, por favor. Posso responder? Sim, por Essa. favor. Tá. Ó, eu adorei a pergunta, tá? Primeira coisa, achei ótimo. Adorei a pergunta. Eu falo do Ocidente porque é o terreno que nos constituiu enquanto tal. E sobre aquele terreno, né, que nós ainda nos erigimos. É o solo sobre o qual nós ainda ficamos de pé. Somos sim ocidentais, não há por que não dizê-lo. Né? Mesmo aqueles de nós que tenham raízes mais profundas e mais, como posso dizer, substanciais, com povos tradicionais, com a diáspora africana. Mesmo assim, continuamos ocidentais. Não há por que, a meu ver, recusar isso. Isso aí, isso aí seria pretender um retorno a um passado que não houve, pois não era assim lá atrás. O que quer que digamos hoje sobre o modo de vida das pessoas escravizadas no Brasil, vidas de África, e também, e mais ainda dos povos tradicionais anteriores ao genocídio português, será uma reconstrução nossa. Não é possível para nós acessar os mínimos detalhes da vida cotidiana das pessoas. Né? Não temos documentos para tal, nem história oral para tal. E mesmo que tivéssemos, não se trata disso. A história é sempre uma reconstrução. Né? A gente não vive o passado enquanto tal, isso não existe. Né? Mesmo que queiramos, isso não existe. É um devaneio, uma fantasia. Então, assim, somos ocidentais. A primeira coisa é isso. Mas a pergunta é muito boa e requer, sim, resposta. Indico a pessoa que perguntou, por primeira coisa, também comungo dessa ignorância. Conheço muito pouco acerca de como funciona, né, o direito trabalhista na China. Considero que deve haver algum, mas também não sei como ele é. Né? Da mesma maneira, sei que existem estruturas estatais, né, semelhantes ao papel que o MP faz aqui no Brasil, tanto lá na China. Sei que existe algo como um MP chinês, mas também desconheço como ele se organiza, qual é a sua estrutura. Então, de modo que também falo aqui, indico aqui também minha ignorância sobre isso. Uma ignorância que certamente deve ser sanada. Devemos sim nos esmerar em procurar mais informações sobre isso. Mas eu gostaria de primeiro, mas eu gostaria de na sequência dizer uma outra coisa. Meu ponto é uma certa confluência estrutural entre capitalismo e escravidão. Ou melhor, capitalismo e uso, se não legal e legítimo, ocultado e não comunicado, o trabalho de origem escrava, ou análogo à escravidão, como dizemos hoje. Disse que isso funcionou bem para a Europa, 17, 18, 19. Isso existe no Brasil e funciona no Brasil hoje. Então, o meu ponto é a crítica do capitalismo. E o lugar, né, que é a exploração total do trabalho, porque, como eu disse, né, na escravidão não se paga pelo trabalho. Então, é uma exploração total do trabalho, que só o trabalho análogo à escravidão ou trabalho de pessoa escravizada permite. E aí o ponto que eu gostaria de devolver a provocação é o seguinte: mas a China não é capitalista? Eu não tenho problema nenhum de dizer que a China é capitalista. Eu não tenho problema nenhum com isso. Se o Partido Comunista Chinês chama aqui comunismo, não me interessa. Não dou ao Partido Comunista Chinês esse lugar, né, de farol da humanidade e de dotar de verdade o que aquele partido manda para os seus canais de comunicação oficiais, só porque ele os manda. O que vigora na China, no meu entender, e de outros autores, é capitalismo de Estado, que é diferente de capitalismo de mercado. E que é, ele também, uma invenção ocidental, mais europeia. Né? Não vigora, a meu ver, com o pouco de informação que eu tenho, reconheço ser uma deficiência de minha parte,
Mas, com o pouco de informação que eu tenho sobre o que foi a Revolução Chinesa, sobre o que foi a construção do maoísmo, sobre o que foi a unificação de todas as regiões sob o jugo do Partido Comunista Chinês, sobre o que foi aquilo, e mais ainda sobre o que foi, né, a abertura, né, produzida lá por, se não me engano, Deng Xiaoping, a partir, né, da prisão da mulher de Mao em 78, 79, se não me engano. Com o pouco de informação que eu tenho sobre esses fatores da história chinesa, me permito dizer com muita tranquilidade: o que há ali é capitalismo de Estado. Não há ali socialismo. Não há ali comunismo. Isso é muito importante por quê? Porque observe o seguinte: a partir, pelo menos, da abertura promovida por Deng Xiaoping, a partir da década de 80, né? Quando dizíamos na época, né, eu era criança, li os jornais, eu via essas expressões, né? Havia o desmonte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, com Gorbachev na Rússia, e se esperava coisa semelhante acontecer na China, né? Não aconteceu. E aí havia aquele famoso livro do Gorbachev, Perestroika, né, que significava abertura econômica, liberdade econômica, né? E então ali, e na Rússia, naquela época, se dizia que haveria, junto da perestroika, a glasnost, que seria a abertura política, né? Então você teria um relaxamento do controle estatal sobre a atividade econômica, mas também um relaxamento sobre a atividade política, né? Gorbachev não imaginava que isso levaria, né, ao desmonte completo da URSS, que foi o que ocorreu. Naquele momento, o que a imprensa ocidental dizia, né? Rússia fez a perestroika e a glasnost. China fez só a perestroika. A China fez a perestroika sem glasnost. O que isso quer dizer? Houve um relaxamento da coerção estatal sobre a atividade econômica na China. Isto houve. Tanto que há empresas bilionárias privadas na China, né? Não é nenhum problema falar isso, né? Até onde eu saio, por exemplo, a BYD, que está aqui vendendo carro em Belo Horizonte, ela é uma empresa privada. Desconheço que ela seja uma empresa pública. Se for, perdoe minha ignorância. Desconheço. Me parece uma empresa privada, né? Da mesma maneira, a Huawei e outras coisas, né? O WeChat na China é uma plataforma gerida de propriedade de um indivíduo, né? Não sei o nome dele. É um indivíduo lá, é dono do WeChat. O WeChat é o Facebook chinês, né? Que, no entanto, produziu mecanismos de gamificação da vida chinesa, porque ele é muito mais, porque ele virou uma coisa quase que uma plataforma obrigatória, né, para gerir a relação entre indivíduo e Estado na China, né? Então, enfim, há conglomerados bilionários na China, né, que não são propriedade do Partido Comunista Chinês, são propriedade de indivíduos, né? Então, perceba, a meu ver, a China é capitalista de Estado, né? Capitalismo de Estado. E o que é, no sentido sociológico, político do termo, um capitalismo de Estado? É um capitalismo no qual o sistema de produção capitalista é conduzido pela autoridade estatal. Ele não é feito em sua inteireza pela autoridade estatal, ele não é constituído em sua inteireza pela autoridade estatal, mas ele é conduzido pela autoridade estatal. Então, por exemplo, haverá autores, inclusive aqui no Brasil, né, que vão dizer que sim, há socialismo na China, porque na China a atividade econômica, a condução, digamos assim, do centro de produção capitalista lá, é feita por um partido que representa a classe trabalhadora chinesa, o Partido Comunista Chinês, né? Há gente que argumenta isso, inclusive no Brasil tem gente que argumenta isso. Eu, humildemente, discordo, né? Não sou capaz de fazer uma análise aprofundada sobre a situação, mas eu não considero que o partido que possa se dar ao Partido Comunista Chinês a prerrogativa de ser uma liderança transparente da classe trabalhadora chinesa. Eu não concedo ao partido essa transparência, porque essa transparência é difícil em qualquer lugar, em qualquer situação partidária, ainda mais numa ditadura, que é o que a China é, obviamente. Ditadura de partido único, né? Certamente é o que é lá, né? Não há também por que não dizermos isso com todos os nomes,
Não há por que não dizer isso. Mas eu insistiria nisso, né? A China é uma ditadura capitalista de Estado. E, nesse sentido, se ela faz uso de trabalho escravo, ela não está fazendo nada diferente do que o capitalismo fez em outros lugares. Gente, tem duas perguntas, uma é tão longa que eu vou tentar resumir aqui. Tá bom. Vamos lá. Aníbal Quijano foi um dos principais mentores do decolonialismo peruano. Maria Lugones também, uma das principais interlocutoras argentinas. O senhor, professor, o senhor poderia associar o aumento de feminicídios no Brasil à objetificação da mulher? Aqui eu acho que talvez o passado escravocrata. Eu estou tentando resumir, porque duas folhas aqui de pergunta, né? É isso que eu consegui resumir. Tá certo. É isso. Bom, tá. Olha só, eu considero que não. Não é por. Quer dizer, vamos lá, né? Aquilo que Marx chama. Eu vou usar Marx não porque eu concorde com ele, tá? Mas é porque eu acho que nessa formulação é mais fácil chegar onde eu quero chegar. Na formulação marxista, se preferirmos, eu prefiro marxista, né? Uns e outros falam marxiana, mas eu prefiro marxista. Na formulação marxista, e isso também não é mecânico em Marx, isso tem dentro do pensamento marxista, isso tem um caminho. E no final do pensamento marxista, no Marx Capital, essa relação já é mais sofisticada, já é mais matizada. Mas aquela relação que Marx tece entre infra e supraestrutura, né? Que no seu momento inicial, ali pelo Manifesto do Partido Comunista, Marx tinha então entre 30 e 40 anos, era ainda uma relação muito marcada por uma sobredeterminação, uma determinação completa da infra sobre a supra. O que isso quer dizer? A relação infra e supraestrutura para Marx era o seguinte, nesse momento Marx mais jovem, né? Só existe em termos culturais, políticos, jurídicos, culturais, aquilo que o sistema de produção, que é a infra, permita que exista. Então é aquela história, porque num certo momento, a partir de um certo momento, os estados nacionais, ou melhor, os territórios, ainda em seu translado para a sua Constituição, enquanto estados nacionais, na Europa, passaram a colocar a propriedade privada como um direito inalienável. Marx vai dizer, porque houve aí uma transição para o sistema de produção capitalista. Né? Quando essa transição não existia, quando o próprio sistema de produção capitalista ainda não existia, na época do sistema, né, de produção feudal, por exemplo, né, não havia a mesma relação com a propriedade privada. Né? Não havia isso. Né? É bom lembrar a extensão que os ordenamentos jurídicos europeus pós-século XVII dá para a noção de propriedade não existia na Idade Média. 1000 anos, tá? De 430 DC a 1500. Sim, grosso modo. Não existia, tá? A construção, né, da vida rural, porque o feudalismo é basicamente rural, ele não é urbano, ele é rural, tá? A organização do tempo do trabalho do servo e da serva, da população servil, a divisão espacial do feudo, o manso servil, o manso do senhor, manso é o terreno, né? Chamaríamos aqui de sesmaria, né? É a parcela de terreno, né, indicada para fazer um certo tipo de ocupação. Você tinha um terreno que a população servil plantava para ela, e você tinha o terreno que a população servil plantava para o senhor. Né? A população servil utilizava do manso servil num sentido que limitava profundamente, tá, o direito do senhor sobre aquilo. Isso é muito importante. Isso pode ser só de um aspecto da vida feudal. Falando só de um, tem vários, tem outros. Não é porque as pessoas muitas vezes acham que a propriedade privada, como a gente conhece, sempre existiu. Não. Ponto, acabou. Não é assim. Pronto. Né? Se alguém fizer um trabalho honesto de investigação de como o estatuto jurídico da propriedade privada foi montado na Europa, observar-se-á que você tem uma origem em Roma e você tem um salto até
à época iluminista. Né? Durante toda a Idade Média, o instituto jurídico da propriedade privada foi algo completamente coagido e delimitado, até porque o direito que havia lá era o direito canônico da Igreja Católica Apostólica Romana, que não fomentava a usura. Mais uma vez, termos estritamente jurídicos, não estou discutindo na prática política da Igreja Católica Apostólica Romana. Termos estritamente jurídicos, o que você vai ler no volume de direito canônico, se você abrir um, lá de 1100, 900, 1200, o que você vai achar lá? Enfim, uma digressão rápida. Então, retomando, Marx dizia, então, que na relação entre infra e supra, só existe aquilo, só existe na supra, ou seja, no direito, na cultura, na política, aquilo que a infra, a economia, permite. Só que o próprio Marx, no seu trajeto intelectual, lá no Capital, ele já vê isso de maneira mais matizada. E ele já permite mecanismos de retroalimentação da supra para a infra. Então, ele já admite, por exemplo, que alguns estatutos jurídicos possam alterar dinâmicas econômicas. E não simplesmente sempre a economia ditando o lugar ou o rumo do direito. Né? Então, isso não se dá dessa maneira mais para o Marx tardio. Por que eu estou lembrando disso? Porque, de fato, se nós observamos um país como o nosso, escravocrata até menos de 150 anos atrás, em que o trabalho era considerado algo que simplesmente não se devia pagar por ele. Né? Você comprava uma ferramenta e a ferramenta fazia o trabalho. A ferramenta era uma pessoa, mas e daí? Né? Dane-se. Né? É assim que era a relação jurídica posta naquele momento. Né? Numa situação como essa, realmente, né, e aí dado que, além disso, ainda há um cenário infinitamente mais complexo, que é, de fato, a evidência de que as culturas mais diversas ao redor do globo promoveram regimes de exclusão e coerção das mulheres em seus territórios. E aí, isso não tem nada a ver com cristandade mais, porque você vai achar isso no hinduísmo, você vai achar isso no shintoísmo, você vai achar isso em religiões animistas, você vai achar isso em tudo quanto é lugar, o que é impressionante, né? Porque o que é impressionante, quando a gente começa a ler a crítica feminista, ou seja, né, o trabalho crítico que as feministas fazem sobre o resto das humanidades, é muito impressionante a universalidade, né? Da coerção sobre mulheres. Né? Isso é muito louco, é uma coisa que atravessa culturas, atravessa história, é uma coisa realmente muito impressionante. Né? Mas e é difícil explicar, inclusive, por que é assim. Né? Ou melhor, por que isso se deu dessa maneira. Mas, enfim, se você une isso a essa ideia mais geral, né, de que mulheres são os seres mais próximos da natureza que homens, portanto, devem ser coagidas e dominadas por homens, como homens devem dominar a natureza, formulações variadas disso acontecem em várias culturas. Se você vai casar uma coisa com a outra, aí o cenário vai ficando realmente de uma complexidade muito difícil. Eu considero que essa onda recente de feminicídio é uma outra coisa. E aí eu acho que a relação com o passado escravocrata e coisas assim, sim, existe, mas não é a relação de causa e efeito mais próxima. Para mim, a relação de causa e efeito mais próxima é, de fato, o nível de desinformação e produção de discurso de ódio das plataformas de rede social que nos acometem há pelo menos 12 anos. Né? Aí, realmente, nesse ponto, eu me permito ser um pouco mais, diríamos, né? Porque as pessoas, quando a gente fala de plataforma, as pessoas tendem a ler isso como um discurso raso, mas não é que é discurso raso. É porque a gente ainda não entendeu a plataforma. Esse é o problema. A plataforma de rede social, como a gente atua, como a gente como a gente é atuado, tá? Há 15 anos, não tem 20 ainda, né? O Facebook foi fundado, se não me engano, Bom, o Facebook talvez faça 20 anos agora como uma empresa. Acho que o estatuto jurídico do Facebook é 2006, né? Mas enquanto rede, obviamente, disseminada, né? Vai ser 2010, 2011, 2012. Né? Então, não tem 20 anos ainda. Não falo do Orkut antes, porque o Orkut, enfim, o Brasil usou muito e tal, mas ali os donos das plataformas não sabiam ainda para que servia aquilo.
aquilo não caminhou na direção, né, de um produto vendável. A pessoa que fez deu esse estouro aí foi o Zuckerberg com o Facebook. Então, enfim, a gente não sabe o que é a plataforma ainda. A plataforma é um experimento de engenharia social absurdamente complexo. É difícil, inclusive, de entender como aquilo funciona. Não é simples, não é algo simples. E em sua amplitude de uso, né, porque uma plataforma como o Facebook colocar quase 2 bilhões de pessoas em interação 24 horas por 7 dias de semana é uma coisa que ninguém imaginou no mundo. Antes dos anos 2000, ninguém imaginou isso. Um negócio realmente sem paralelo na história da humanidade. Então, eu indico que sim. Né? Para mim, essa onda de feminicídios é sim um fenômeno, um sintoma de revanche, um sintoma de violência absurda, alimentada por agentes políticos profundamente organizados, né, que se valem de uma estrutura de rede completamente centralizada, com o contrário do que era a internet quando ela foi criada, pois ela foi criada para ser descentralizada. A gente esqueceu disso já, a gente nem lembra disso mais. Mas a internet foi criada para ser descentralizada, né? E hoje nós temos uma internet completamente centralizada, nas mãos de pouquíssimos agentes econômicos. Pouquíssimos. Você conta duas mãos, você conta. Dedos de 2 mãos, você conta esses agentes. Inclusive, sabemos os nomes deles. Inclusive. Né? Eu coloco nisso aí. Eu coloco nesse cesto. Então, aí, a história do patriarcado ibérico, que é horrível. E, sim, o legado de nossa escravidão, que também é outra tragédia, outro desastre, vão aparecer, mas como camadas mais distantes do fenômeno. As camadas mais presentes do fenômeno, eu coloco, sim, na machosfera, na disseminação irrestrita de discurso de ódio por todas as plataformas e que tem levado à ascensão de personagens abaixo da crítica na política no Ocidente e também em outros lugares, que eu não vou declinar seus nomes porque não merecem. Espero ter respondido. Professor, a última pergunta eu vou ler, aí depois o senhor puder responder para mim por e-mail, porque eu acho que não vai dar tempo, porque ela é tão longa. Eu vou tentar resumir. Sobre uma visão monocausal da história, autores contemporâneos proeminentes como Michael Lowen estabelecem um sincretismo metodológico propondo um suposto marxismo weberiano, entre aspas. Haja vista que Weber adotava o pluricausalismo como método de análise histórica, que pode ou não se erigir e retrair ao longo do tempo. O exemplo disso foi a afirmação weberiana de que não há uma, entre aspas, filosofia da história, não havendo também uma tendência de aumento do desencanto do mundo. Com as transformações descritas na aula da retração das conquistas do trabalhismo, Vossa Excelência pensa, eu gostei do Vossa Excelência que é possível conciliar o materialismo histórico dialético com a visão pluricausal weberiana, como proposto por Lowe, ou seriam métodos inteiramente inconciliáveis? Eu já estou exausta só de ler a pergunta. Não, mas dá para responder rapidinho. Também não entendi nada. Eu entendi. Eu entendi para onde a pessoa foi. Eu entendi. Olha, é uma dificuldade real. Você tem uma história que, assim... Bom, eu vou tentar ser bem breve. Mas o que eu considero? Tem poucos minutos, se não der para responder, não tem problema, professor. Tá. Aí você me manda eu vou fazer o seguinte. É porque o nosso horário é muito. Ele é um horário muito estabelecido com a escola, e as servidoras também têm obrigações familiares. Perfeito, claro. Compartilhadas com grande parte dos companheiros, diferentemente do professor, por exemplo, de responsabilidade paternal. Eu vou fazer o seguinte: você tem meu e-mail, você responde. Eu gostaria de agradecer imensamente. Tem mais umas 10 perguntas aqui, todas imensas, de professores, colegas seus, que são meus colegas e professores de filosofia, de sociologia. Eu quero agradecer a riqueza, a transversalidade, a interdisciplinariedade com a qual o senhor teve esse fio condutor da palestra, tão rica. Eles pediram depois para passar a bibliografia toda por escrito, eu já anotei parte aqui, e realmente dizer que Vossa Excelência, o título de doutor, eu acho que é pouco para professor, que eu não tenho dúvida que é o farol, esse eu tenho certeza que é o farol que a humanidade tem que seguir, não é os doutores do TikTok, não é mestrado do Instagram, os doutores que merecem esse título,
O senhor é muito bem-vindo na escola e estreou realmente com um quilate muito grande, trouxe várias, abriu várias portas de perguntas aqui, eu encaminharei, se vocês me permitem, por e-mail, porque não é possível Pode, fazer nessa pode aula, mandar, não, eu faço questão de não é responder, possível, e, responderei a todas, faço e questão. vivamente Faço questão. agradeço a sua disponibilidade, a sua disposição de enfrentar esse tema que, lamentavelmente, é recente, e só para dar um feedback para Vossa Excelência, nós, o Ministério do Trabalho, atuamos como a MIT-CURE, na ação direta de inconstitucionalidade, que tenta tornar inaplicável a legislação trabalhista para os plataformizados, sobretudo os de duas rodas, bicicleta e moto, que são os mais explorados, mas também os de quatro rodas. E na União Europeia, em dezembro de 2025, foi aprovada uma diretriz que determina que haja sim o reconhecimento de relação de emprego a todos os plataformizados. Se for negada, a plataforma tem que ter transparência algorítmica e abrir os algoritmos para ser pesquisado, coisa que nunca foi feita até agora. Então, de 2025 até agora, foram reconhecidas todas as relações de emprego pela diretriz de dezembro de 2025. Muitíssimo obrigada. Realmente me perdoa, não é possível dar mais tempo Não, para as sem problema, respostas, sem problema, mas a sem problema. interlocução com Vossa Excelência eu tenho certeza que continuará fluida e espero contar com a parceria de Vossa Excelência em outros eventos do Ministério Público do Trabalho, porque nós temos que pensar em transdisciplinariedade, sobretudo com a sociologia, com a filosofia, com a psicologia, se queremos abrir portas de conhecimento. Muitíssimo obrigada a todos e todas, foi uma honra estar aqui com vocês e caminhamos aí no enfrentamento do trabalho escravo contemporâneo. Um beijo para essa lindeza aí e para a Letícia. Muito obrigada, professor. Um grande Gente, abraço. vou encerrar com uma última palavra, apenas dizer do meu agradecimento. Foi uma hora muito rica para mim. Eu me reconcilio com o meu passado de professor, porque está difícil realmente de retomar essas atividades, não tá sendo fácil. Né? O mundo contemporâneo está muito complicado. Mas eu digo assim, do meu imenso agradecimento, gratidão mesmo, e espero que possamos retomar esses encontros mais vezes. Professora, me Certeza. coloca as perguntas, eu vou responder a todas e te envio de volta. Certíssimo. Vai ser um Namastê, enorme muito prazer. obrigada a todos e todas, especialmente ao professor e a sua tão querida assistente.